Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a origem, a verdade dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Vimos em uma trajetória muito boa, irmãos, em que passamos por muitos estudos dos líderes religiosos da época, em que Jesus rechaçou esses estudos, esses ensinos, e Jesus pediu para que os discípulos tivessem muito cuidado com o ensino dos religiosos. Pediu para que eles dessem ênfase aos ensinos do próprio Jesus Cristo. Nós vimos que logo após Jesus Cristo condenar os líderes por pedirem um sinal da parte dele, para que ele provasse que era o Messias, que era o Salvador do mundo, né? Eles não seguiam as Escrituras, a lei que dizia que Jesus Cristo nasceria, o Messias nasceria em Belém. Eles não acompanharam os acontecimentos que provaram a existência do Messias. Que lá em Isaías dizia que o Messias tomaria as nossas dores, as nossas doenças, os nossos sofrimentos. Era o que Jesus Cristo estava fazendo, tirando doença, levantando paralítico, não é? Pregando o evangelho aos pobres. Então, todas essas coisas comprovavam já que Jesus Cristo é o Messias. Se um sábio religioso viesse acompanhando as escrituras, a lei de Moisés, e viesse acompanhando a vida de Jesus Cristo, ele saberia que Jesus Cristo que ele se encaixava no papel do Messias, do Salvador do mundo. Mas eles não faziam isso. O intuito era condenar Jesus Cristo. Por isso que eles pediram um sinal. Faz um milagre. Todo mundo diz que você faz um milagre, mas um milagre, Jesus disse, nenhum milagre será dado a vocês, a não ser o milagre do profeta Jonas. Porque como Jonas ficou dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem ficará no ventre da terra, no seio da terra, no interior da terra. Falou da sua morte e depois de 3 dias sua ressurreição. Durante este período estaria na parte inferior da terra, pregando aos espíritos em prisões, que é algo que nós vamos ver também mais na frente. Não é? E depois disso, quando Jesus cala eles, diz a eles, vocês sabem, vocês olham para o céu e vê as nuvens. E vocês sabem discernir pelas nuvens do céu se vai haver chuva ou não, se vai haver tempo bom, se vai haver sol firme. Olhando para o céu, você vê se as nuvens estão se formando para... Vocês sabem definir, Jesus Cristo dizendo a ele, aos religiosos, vocês sabem definir a face do céu. Mas vocês não têm condições de discernir que nós estamos nos fins dos tempos. Não tem condição de discernir que aquilo que eu faço ninguém fez antes de mim? Esses milagres. Qual foi o outro mestre? Qual foi a outra pessoa que se dizia Messias fez o que eu faço? Nenhum. O problema não é um sinal para que vocês creiam em mim, não. O problema é que vocês não querem crer e querem me condenar. Querem me levar à tentação. Querem mandar eu fazer um sinal para que eu tente a Deus. Simplesmente para o gosto de vocês. O religioso é assim, tudo é para o seu gosto, tudo é para a sua vontade. Então Jesus Cristo não fez o sinal, ainda deu a lição do profeta Jonas. Depois que Jesus Cristo sai dele, deixa eles ali pensando, entra no barco junto com os seus discípulos e diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos pensaram que o fermento era pão, e porque não tinham trazido pão, tinha sobrado 7 cestos de pão, eles não tinham trazido nenhum pão, então eles pensavam que era o pão. Jesus diz a eles, vocês acham que eu estou falando de pão? Eu estou falando dos ensinamentos dos fariseus, dos religiosos. Cuidado com o fermento dele. Os ensinamentos dele são fermento que entrando dentro, em vez de edificar a pessoa, em vez de colocar a pessoa no bom caminho, ele incha. Ele incha aquelas pessoas que seguem o ensinamento deles. É o religioso quando ensina outros prosélitos, outros discípulos que seguem ele. Eles ficam inchados, mas não de Deus. Ficam inchados de doutrina humana, de ensinamento errado, de ensinamento que parece ser de Deus, mas não é. Então, cuidado com os ensinamentos dos religiosos. Vá para os meus ensinamentos, disse Jesus Cristo. Então, dali, irmãos, depois que termina ali, depois que eles terminam a lição aos religiosos e até aos próprios discípulos, Jesus sai da região do território de Dalmatuna e caminhando pela Cesareia de Filipe. Isso mesmo, Filipe era o irmão do rei Herodes, que ele tomou sua esposa Herodias e que João Batista tinha protestado contra ele, contra isso, e foi assassinado por Herodes por conta disso. Localidade de Cesareia de Filipe, Jesus Cristo interroga seus discípulos e diz,
depois de tudo isso, de toda essa caminhada que ele já teve, né, que nós vemos acompanhando a biografia de Jesus até agora, Jesus Cristo pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz a meu respeito? O que eles dizem e o que eles sabem de quem sou eu? Já que os fariseus, os religiosos, estavam interrogando e pedindo um sinal para ele provar que era o Messias, Jesus agora pergunta: e o povo? Jesus dá a lição nos religiosos e agora vai para o povo. E o povo, o que é que eles dizem que eu sou? O discípulo diz assim: olha, mestre, uns dizem que tu é Elias, o profeta Elias. Outro diz: tu é dos antigos profetas. Uns dizem que tu é o profeta Jeremias. E é assim. Aí Jesus olha para ele e diz: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês pensam? Essa convivência que vocês tiveram comigo até agora. O que vocês acham que eu sou? Uma pergunta interessante diante de tudo que os discípulos já viram em Jesus Cristo, viu? Mas sabe o que foi que aconteceu? Ficaram todos em silêncio. Mas Pedro quebra o silêncio. Pedro quebra o silêncio e diz simplesmente: Senhor, tu és o Cristo, o Messias de Israel. Tu és o Filho do Deus vivo e poderoso. Jesus Cristo então olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, nem o teu sangue que revelou isso. Ou seja, não foi a tua inteligência que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus quem te revelou essa profundidade de que eu sou o Messias enviado, e não simplesmente um dos profetas. E é por isso, Pedro, por essa revelação que eu sou o Filho do Deus vivo, como tu mesmo disseste, que eu digo que tu és Pedro também, ou pedrinha, ou fragmento minúsculo de pedra. Tu és simples, Pedro, mas sobre esta grande afirmação poderosa que tu falou, de que eu sou o Filho de Deus, sobre essa afirmação que eu sou o Filho de Deus, é que eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno, os enganos de Satanás, as mentiras do maligno não prevalecerão contra ela, nem entrarão na minha igreja. Pode entrar nas religiões, pode entrar na denominação, pode entrar nas instituições religiosas, mas sobre a minha igreja não, jamais. E também te darei, Pedro, as chaves do céu. Tu serás o primeiro a pregar o reino dos céus. Tu serás o primeiro a anunciar o evangelho. Essa é a chave. Esse é o começo, porque aqueles que aceitarem a tua pregação, tu orarás por eles e ligarás eles aos céus. E tudo que você, minha igreja, ligar aqui na terra será ligado no céu através da oração. E tudo que você desligar aqui na terra será desligado no céu através da oração. Duas coisas Jesus Cristo usa, irmãos, para aprofundar a afirmação de Pedro. A primeira, que ele vai fundar a igreja dele nessa afirmação de que ele é o Messias, de que ele não é um profeta, de que ele não é um grande enviado de Deus qualquer, não. Ele é muito diferente, ele é o Messias, ele é o Salvador de Israel, ele é o Salvador de todos os homens. Sobre essa afirmação de Pedro, que foi revelada por Deus e não por Pedro mesmo, que Pedro em si não teria condição de fazer isso, foi Deus que revelou a ele e disse: olha, Pedro, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, meu filho, ele vai fundar a igreja. Sobre essa afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é que a igreja foi fundada. Não foi fundada em Pedro, não, certo? Como erro de muita gente, não, que acha que foi Pedro que fundou. Não foi fundada em Pedro, não. Foi fundada na afirmação de Pedro, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo. Então, nessa afirmação, ele fundou a sua igreja. E Pedro não tem as chaves do céu para abrir o céu para quem for e quem deixar de ir, não. Pedro não tem a chave do céu. Jesus Cristo disse que Pedro seria o primeiro a abrir a chave do reino do céu. O que é o reino do céu? A sua igreja, o reino espiritual. Aqui na terra é a sua igreja. Então, esse reino foi aberto por quê? Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho lá no Pentecostes, que nós vamos estudar ainda. Foi o primeiro a pregar o evangelho. Certo? Então, com esta afirmação, e com Pedro com as chaves para abrir, as primeiras pessoas vão se converter através da pregação de Pedro. Jesus Cristo ensinou tudo isso a ele naquele momento. Ele disse: a minha igreja será um organismo espiritual.
Serão as pessoas, não será um nome, não será a casa onde se reúne, não. Serão as pessoas. A igreja é o corpo espiritual feito por pessoas. Algo realmente fora do comum que Jesus fundou. Jesus não fundou uma religião. Jesus não fundou uma denominação. Isso tudo já existia. Religiões de todo tipo, de todo credo. Jesus não fundou religião. Jesus fundou a igreja. Acabou-se. A igreja identifica os seguidores fiéis de Jesus Cristo. Não representa nenhuma denominação. Tudo aquilo que tem nome não é a igreja. É o local onde a verdadeira igreja se reúne. Certo? A verdadeira igreja são as pessoas. É um organismo vivo. É um mistério oculto desde a fundação do mundo. E Jesus Cristo revelou aos discípulos naquele momento. Sua igreja é algo inimaginável. Um organismo vivo formado. Não era uma instituição religiosa. Não era uma religião entre tantas que já existiam na época. Não era um órgão governamental que Jesus Cristo estava criando. Não, irmãos, nada disso. Ele estava criando um organismo vivo. A união desses seguidores juntos formava o mistério de Deus, a igreja. Se Jesus Cristo não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei presente. Ali está a minha igreja. É as pessoas. Ele está dentro das pessoas através do Espírito Santo. Jesus Cristo disse que deixasse... Enquanto o povo, por enquanto, depois dessas revelações, ele disse aos discípulos que deixasse o povo pensar que ele era um profeta, pensar que ele era um dos coisas, que não revelasse isso. Porque a multidão não conseguiria aceitar que Jesus Cristo era o Deus conosco, o Emanuel, o Deus vivo, e que a igreja era um mistério desde a fundação do mundo. Então eles continuam ali a caminhada, depois dessas revelações bombásticas, né? Jesus faz mais uma que realmente bombardeia os discípulos. Logo depois da fundação da igreja, ensinar eles a fundação da igreja, dizer que os reinos do céu serão abertos, que eles vão ser protagonistas nisso, ele faz uma revelação que deixa os discípulos perplexos. Veja, é necessário para mim ir até Jerusalém e lá ser rejeitado pelos anciãos do povo, ser rejeitado pelos e ser morto. Olha, esse ser morto, irmão, isso causou espanto e perplexidade nos discípulos. Eles calaram sua boca rapidamente, mas Pedro, ainda contagiado por aquela revelação que ele recebeu de Deus, de que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, era o Filho de Deus, ele ficou assim, né? Ele abriu portas para Satanás entrar nessa hora. É um perigo, irmão. Recebe uma revelação, já pensa que está para determinar, para dizer tudo. Como os outros ficaram calados e só ele disse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, viu? Ele se achou empolgado. Satanás aproveitou essa empolgação. E quando Jesus Cristo disse que é necessário ele morrer, Pedro disse: não, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, jamais isso acontecerá contigo. Tu és o Messias, tu és o Deus conosco. Mas Jesus Cristo sabia que sem essa morte dele em Jerusalém, Pedro estaria condenando toda a humanidade também. Jesus Cristo percebeu que Satanás estava enganando Pedro naquela hora. A empolgação do homem faz com que ele abra brechas para que Satanás o engane. Não pode, tem que estar os pés firmes no chão contra todas as ciladas do inimigo e querendo atingir Jesus Cristo através disso, tentando comover Jesus Cristo a não morrer. Ora, se Jesus Cristo não morresse, todos nós estaríamos condenados. Quando Jesus Cristo disse que era necessário que ele morresse, era necessário. Tem que ouvir e aceitar isso. Ele é o Messias, é ele que sabe das coisas. Aí Jesus Cristo fala para Pedro assim: não fales daquilo que tu não entende nem conhece, Pedro. E tu, Satanás, que só conhece as coisas dos homens e não as de Deus, achas que podes me enganar? Porque tudo isso só me serve de escândalo. Mas isso, Pedro, é exatamente o que Satanás quer. Porque se eu disse que é necessária a minha morte, é porque isso se faz necessário, Pedro. Depois disso, Pedro compreende, pelo menos por enquanto, o firme propósito da morte de Jesus Cristo e por um objetivo maior: a salvação de todos os homens. Uma das grandes obras que Jesus Cristo faz, irmãos, com os seus servos, com os seus seguidores, é a sua grande misericórdia. Jesus Cristo vai dizer aos seus seguidores assim, no dia do juízo: foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabem qual é a profundidade disso? É que você não precisa realizar grandes obras. Você não precisa fazer grandes coisas
para você chegar até Jesus Cristo. Ele já abriu, ele já fez isso. O que Jesus quer de você é que o mínimo que você tiver, você seja fiel. No pouquinho mesmo. Naquilo de menor que você tiver. Mas que pelo menos nisso você seja fiel. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo diz, se você não for fiel no mínimo, no pouquinho, como Deus vai te dar coisas maiores? Se você não consegue, aquilo que a gente diz sempre, isso aí é besteira, isso aí Deus nem liga, isso aí Deus nem vê. Precisa não, isso aí tá... Isso aí... besteira, Deus não vai ligar para isso não. Deus tem mais o que fazer do que ligar para isso. Exatamente aí. Guardem bem no seu coração, é que eu guardo também no meu coração. Seja fiel, foste fiel no pouco, e no muito, esse muito que ele está dizendo é a eternidade, é a salvação. E no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, entra na eternidade de paz e de tranquilidade. Porque no mínimo tu conseguisse ser fiel. No pouquinho eu não te exigi coisas grandes. Agora as grandes vai ser realizada quando você entregar sua vontade a Ele. O grande mal do homem continua aí, Senhor. Ele queria a sua vontade. É a única coisa que impede os homens de fazer a vontade de Jesus Cristo. É a sua vontade. A sua própria vontade. Os meus gostos, isso me impede. Minhas vontades, minhas ações, eu quero ela. Por mais que eu diga que sou seguidor dele, por mais que eu diga, está lá minhas vontades. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, né? As consolações deste Espírito Santo que está dentro de nós, nos ajude a entrar nessa vontade de Jesus Cristo. Essa comida dele de fazer a obra de Deus seja também a nossa comida. Essa bebida dele de realizar a obra de Deus, que foi no seu período de vida que esteve aqui na terra, também seja a nossa bebida. A nossa bebida, a nossa comida seja o reino do céu, seja o evangelho, seja os ensinamentos dele. Quem ama os ensinamentos de Jesus Cristo, irmãos, não se perderá. Não há como se perder. Agora, quem só diz que segue, quem nem sequer procura saber, como é que pode? Se não foste fiel nem um pouco, diz que tem um Salvador, diz que tem Jesus Cristo como seu, que o ama, mas nem sequer lê, nem sequer quer saber do que ele ensinou. Não quer nem saber o gosto de Jesus Cristo, o que é que Jesus gosta, o que é que Jesus não gosta. Agora, aqui na terra, quando ama outra pessoa, oxe, realiza todos os desejos, tenta ao máximo agradar a pessoa. É ou não é? É verdade ou não é? É nisso que simboliza o amor. Quem ama, cuida, como diz um velho ditado normal. Quem ama, cuida, quem ama, corre atrás, quem ama, vai até a pessoa, não é? Você pode tirar isso da realidade com Jesus Cristo? Não pode. Quem ama Jesus Cristo verdadeiramente vai procurar saber a vontade dele. O que é que tu gosta assim? O que é que tu não gosta? Vai procurar ler os ensinamentos dele. Porque ele deixou o testamento. Para que você que diz que ama ele, seguir. Ele deixou o testamento. Ele deixou a biografia dele, os ensinos dele. Então, se você não procura, é bom examinar dentro de você mesmo. Por isso que ele mesmo disse, examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você e veja se essa luz é realmente luz. Porque a luz que há dentro de você tem que lhe levar até Jesus Cristo. Se não está levando, se você nem liga, é bom fazer uma autoanálise na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome do Senhor.